Então vamos orar? Obrigado, Jesus, que nós fomos realmente atraídos pela Tua cruz, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado porque estamos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão e a Tua proteção durante esse feriado. Obrigado porque continuamos nos Teus caminhos, Senhor. E isso é motivo, Pai, para glorificar o Teu santo nome, Senhor. E nessa noite, Pai, eu acho que mais do que nunca eu preciso da Tua ajuda. Tu sabes que o tema que vamos trabalhar, Senhor, é um tema, Deus, que a gente não entende muito, apesar de muitos vivenciarem, Deus. E nessa noite eu espero que, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Tu venha falar aos nossos corações. Então, Pai, toma conta desse culto e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Mas, antes de entrar, vamos só abrir Tiago, capítulo 5, versículo 17. Vamos deixar aí aberto nesse texto. E hoje nós estamos na sexta semana da série Armadilhas Espirituais. Na próxima quarta-feira eu não vou estar aqui ministrando, vou pular para outra quarta. Então, na próxima quarta-feira nós vamos estar tendo o privilégio de receber aqui o pastor Edson Naves, que é cunhado do próprio pastor Zé Edson, que vem falar sobre escatologia, as coisas dos finais dos tempos, né? Então, assim, você chega aqui, vai ser muito bom, é um assunto importante, que muitas vezes a gente não fica atento, né? Ao mover de Deus como sinais para o que está para vir, né? A gente sabe de uma coisa, que o melhor de Deus ainda está por vir, né? E nós estamos aguardando isso. E nós vamos falar hoje sobre o profeta Elias. E a transgressão de Elias entregando-se à depressão, né? Eu vou falar um pouco sobre depressão, que apesar de Elias ter sido um homem com depressão, ele também era um homem que tinha uma unção, né? E a gente, muitas vezes, quando a gente cantou hoje sobre que nosso Deus era um Deus da provisão, a teologia da prosperidade não leva em consideração que nós somos seres humanos e que estamos sujeitos a passar por depressão. Então, é como o crente, é um super crente, né? Ele não passa por depressão. E nós vamos ver na palavra de Deus um herói da fé, um profeta, que ele passou por depressão. E por que passou? E vamos aprender com o profeta Elias, né? E Elias era um homem. Ele era um profeta que reinou no Reino Norte. Estão lembrados da minha ministração no domingo, que eu ministrei sobre Ezion-Geber, Reino Norte e Reino Sul, né? Então, Elias, ele foi um profeta do Reino Norte. Elias era um homem conceituado por um homem de fé e ousadia. Elias era um homem corajoso. Ele era capaz de repreender reis e ameaçar rainhas. Aqui nós estamos falando de Acabe e Jezabel. Elias era um homem obediente, mas também tinha um coração piedoso. Elias era um homem limitado e dependente totalmente de Deus. Você lembra de Elias? Aquele homem valente, forte, né? Que enfrentou cara a cara o perverso rei Acabe, e o avisou de que não iria chover durante 3 anos no seu reinado. Foi aquele homem de fé, intrépido, que orou a Deus em favor de um menino que tinha morrido e o mesmo recebeu vida novamente. Elias foi aquele homem destemido, defensor da verdade de Deus, que desafiou 450 profetas de Baal a uma competição lá no alto do Monte Carmelo, chamando fogo do céu, e depois cortou a cabeça deles ao celebrar a vitória, né? E esse herói
que Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ele escreveu que, por sinal, esse é um texto que me chama a atenção, que deve nos chamar a atenção. Ele fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu vou repetir isso aqui, amados, que é importante. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Era um homem exatamente como qualquer um de nós. É o que o Tiago está falando, né? O uso que fazemos dessa palavra paixão, possivelmente tende a nos levar ou a pensar que Elias era um homem que costumava ficar do lado de fora do templo, né, no tabernáculo, só na pracinha da cidade para olhar, observar, né, cobiçosamente as mulheres que passavam, né. Aí não é igual a mim? Então, tem muitos assim que, se você olhar na Praça do Ferreira, na Guilherme Rocha, os caras todos, né? Talvez, quando se compara Elias com a paixões, como qualquer um de nós, possivelmente tendemos a pensar que ele era um homem desse naipe, né? Desse quilate. Porém, ele não foi assim, né? Eu posso dizer também que talvez você pense que Elias era um homem que ele não dispensava um delicioso churrasco, como o pastor Simão, uma picanha assim, bem suculenta, né? Ou um sorvete, né? Com calda de morango e caramelo, né? Quando falamos em paixões, que Elias era como qualquer um de nós, a gente, rapaz, será que ele era assim, né? Não, Elias, nós sabemos pela palavra de Deus que esse texto está falando que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões. Elias era um homem de natureza humana, semelhante à nossa. Elias era um homem com sentimentos, disposições e constituições igual às nossas. Elias era um homem normal, a qual Deus respondeu milagrosamente às suas orações, né? Quando Tiago usou esse termo, usou esse personagem, Elias, como exemplo, até como de oração eficaz, ele queria que nós, os leitores da palavra de Deus, compreendêssemos que Elias era um homem como eu e você. Por sinal, o vocábulo comum de nós é homoiopatos, literalmente significa sujeitos aos mesmos sentimentos. Homo quer dizer sentimento, sentido igual, como uma classe de homogêneo, né? A coisa é homogênea, aliás. E patos significa sentimentos. Ou seja, ele tinha um sentimento igual a nós homens, né? Agora, será que podemos identificar agora com Elias? Por exemplo, por que Tiago ele usou esse grande profeta, esse homem que teve experiências formidáveis, sobrenatural? Se fosse um pentecostal, dizia, ele era cheio do poder, né? Cheio do fogo, homem que faz descer fogo do céu, aleluia, né? E foi com esse homem que ele nos comparou, amados. Agora, preste atenção. Por que ele não comparou como Pedro? Quando eu olho para Pedro, tá certo? Pedro, eu acredito que é muito fácil de... Se eu falo de Pedro aqui, com certeza vai dizer assim, rapaz, tá aí, eu sou um Pedro, né? Pedro impulsivo, né? O Pedro que fazia votos no final do ano, né? Em 2010, eu vou... E tá. Uma semana depois, já estava descumprindo todos os votos, né? Eu que defendia uma bandeira de fé, mas ao mesmo tempo negava, um frouxo, né? Aí a gente diz assim, rapaz, eu estou mais para Pedro do que para Elias, né? A pessoa, o homem que fez uma criança que estava morta ressuscitar. Eu vou falar um pouco mais dos feitos de Elias, né? O homem que foi lá e enfrentou 450, né? Adorador de Baal. O homem que foi capaz de enfrentar o terrível rei Acabe, certo? E sua mulher Jezabel. Quer dizer, rapaz, era um homem valente, né? Não era qualquer um, não é para qualquer calça frouxa. Eu acho que Pedro amarelava logo, né? Então, se fosse comparar com Pedro,
eu acho que a gente diz assim, rapaz, tá aí, aí tá certo, mas Elias, né, eu sou mais para Pedro, né? Ou então para Davi, né? Ah, Davi. Todos nós sabemos que Davi, muitos, é fácil procurar uma identificação com Davi. Por quê? Porque Davi, principalmente o Davi dos Salmos, né? Às vezes a gente não compreende muito bem, ou até entende que Davi não entendia muito bem os atos de Deus, né? Por exemplo, ele tinha problema com filhos. Ah, sabe que alguém tem aqui que não tem? Ele tinha problema com a sua sexualidade, estão lembrados lá, ele tacou o olhão em Betseba, compulsão dos olhos, né? E acabou se encantando e venha, né? Quer dizer, esse daí, é fácil, que afinal de contas, principalmente os homens, né? Mas Elias, eu fui comparado com Elias, né? Não é para dizer aleluia, glória a Deus, né? Gente boa, né? Não que Davi e Pedro não fosse, porém, a gente tem muito mais traços de Pedro e de Eli e de Davi, ou os dois juntos, do que propriamente do grande herói, o grande profeta Elias, né? Queridos, Tiago não mencionou Pedro e nem Davi, em vez disso chamou que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aquele homem que estava no deserto e era um homem destemido, e por sinal, um homem realmente diferente. Sabe por quê? Porque Elias era um homem comum. Elias era um homem natural, tá certo? Elias era um homem comum, tá certo? Deus usa homens comuns. Elias era um homem comum, por isso foi usado por Deus. A verdadeira diferença entre o profeta Elias e o estranho Elias e o rei Acabe, certo? Ou o profeta, ou o rei Acabe, não estava no sentimento deles, mas na forma como os manifestavam, né? O rei Acabe, movido por inveja, movido por várias coisas, o levou à idolatria. Enquanto Elias, ele passou a ser uma pessoa totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, né? Elias era apenas um homem e nada mais, né? Ele nasceu por volta dos anos 900 a.C., tinha pais desconhecidos, natural, provavelmente de Tesbe, da província de Gileade, ou Tesbe, da província de Naftali, que ninguém chegou à conclusão. A verdade, as duas cidades Tebes, uma da província de Gileade, outra Naftali. Porém, a sua naturalidade era ainda confusa. Sua instrução, desconhecida. Não sabemos qual foi a faculdade que ele passou, da época, e qual seminário que ele frequentou para ser profeta. A grande verdade é que nós não conhecemos a instrução de Davi. Porém, a ocupação de Davi, ou de Elias, também era desconhecida, tá certo? O que nós sabemos é que ele era um profeta de tempo, de meio expediente, né? Era meia boca só. Enquanto os outros, a gente sabe pela palavra de Deus. Quais foram os principais feitos desse homem, né? Eu posso falar homem porque nós somos homens e ele foi comparado com cada um de nós e nós somos comparados com ele, né? Primeiro, preste atenção, amados. A suspensão da chuva por 3 anos e 6 meses, né? Todos nós sabemos que lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, a qual é mencionado em Tiago, capítulo 5, versículo 17, né? Que ele fez um milagre, né? E a finalidade do milagre, efetivado por Deus através do profeta, é porque Deus tinha como objetivo repreender e castigar o povo de Israel, a nação de Israel, né? Por causa da rebeldia. Então, o povo de Israel começou a ficar rebelde de Deus, olha. Aí levantou um profeta, um libertador. Estão lembrados? Sansão, nós já falamos aqui. Nós falamos de Moisés. E aqui, Elias tipifica também, não só um profeta, mas como também um libertador, porque o povo estava com rebeldia no coração, né?
Então, ele foi um homem que combateu a crendice e a idolatria. E ele não só orou e disse, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, mas como também, olha, presta atenção, ele foi diante do rei Acabe e disse, agora vai chover, né? E choveu, né? Amados, eu acho que um homem, para ter essa experiência, para ser usado por Deus nesse nível, precisa ser um homem especial. Porém, a palavra de Deus diz que ele era um homem comum, como nós. Né? Então, nós entendemos também pela palavra de Deus que Elias, ele foi usado também por Deus para o suprimento de farinha e azeite para uma viúva piedosa. Ele estava com fome, né? E ele supriu lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. A ressurreição de uma criança, como eu já falei aqui, né? 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao 24, nos mostra pela palavra esses feitos de Elias. E tem aí um slide, né? Elias ressuscitando o filho da viúva de Septra, né? Ele estava lá e ele orou, e a criança estava morto, passou a viver, respirar. A outra coisa que podemos ver é a consumação do holocausto. A lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 39. Eu já preguei sobre esse texto aqui uma vez, né? Faz um pouquinho de tempo, né? Sobre o que significava, né? A outra coisa feita de Elias, destruição de 2 capitães, certo? E 100 soldados, né? Aqui é um Sansão, né? Estou lembrado de Sansão? Também, e Elias, ele também foi capaz de fazer isso. Não se ora, assim, o que vê aqui é que a gente não se ora pedindo punição para ninguém, mas não se amaldiçoa, vingança por vingança, né? Principalmente ao próximo. E Elias aqui foi um homem que, com raiva no coração, ele foi capaz de fazer isso. Outra coisa, a gente vê que outros feitos de Elias é a divisão ou a separação das águas do rio Jordão. Quando ele queria mostrar para o sucessor dele, Eliseu, ele jogou a capa e o rio Jordão se abriu e Eliseu passou em terra seca. Bem parecido com o que Moisés fez na passagem do Mar Vermelho. Né? Preste atenção, amados. Moisés fez milagre, né, para tirar o povo do cativeiro do Egito. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. Preste atenção, o que Elias foi capaz de fazer, né? Jesus multiplicou os pães e Elias também supriu a viúva, né? Então, para que vocês observem, é que Elias era um homem realmente especial, apesar de comum. Agora, como é que uma pessoa comum se torna uma pessoa especial? Quando o coração está conectado com o coração de Deus. Então, isso é capaz de qualquer um, né? E a palavra de Deus, por sinal, Jesus disse que nós podemos fazer prodígios e milagres, né? Agora, o problema é que não somos nós fazendo milagre. O milagre vem em nome do Senhor dos Exércitos, né? Era o que acontecia também nessa época, né? Outra coisa aqui que a gente vê aqui, certo? Tem outra imagem, né? Elias destrói os mensageiros de Acasias, né? Acasias aqui, amados, é aquele que quando eu preguei sobre Ezion-Geber, né, foi aquele que fez pacto, tá certo? Com Josafá para ir ao fim, né, também, né? Era terrível, né? Acasias também. Então, o que a gente vê aí, ele destrói esse homem de Deus, né? Esse homem de Deus, esse homem, né? Elias era um homem misterioso. É interessante, né? E é surpreendente não só o quanto se sabe de Elias, porque eu já falei um bocado de coisa de Elias, né? Basta você ler a palavra de Deus que você vai identificar, certo? O que se sabe de Elias, porque é mencionado na palavra de Deus. Mas o mais impressionante não é o que se sabe de Elias, mas o que não se sabe de Elias. Preste atenção ao que não se sabe de Elias. Por exemplo, a maior parte dos profetas do Antigo Testamento, todos nós sabemos pela palavra de Deus, e a palavra nos diz, tá certo? Pelo menos, quem são seus pais. Por exemplo,
Isaías, aí de lá, filho de Amós. Jeremias, filho de Melquias. Ezequiel, filho de Buzi. Oséias, filho de Beeri. E assim por diante, né? Inclusive, até a profissão. Até a profissão é destacada de cada um. Por exemplo, Amós era pastor de ovelhas. Jeremias e Ezequiel eram sacerdotes. E também eles eram profetas, né? E Oséias, que era também chamado, que ele era um boiadeiro. Todos esses, a palavra de Deus, eles mencionam, certo? Coisas da sua vida, quem é os pais, coisas bem básicas, né? O que fazia, porém, Elias, existe um mistério, mas Elias é um homem misterioso. Porém, a gente sabe que Deus usou esse homem. Não sabemos qual é a cidade natal, como eu falei, de Elias. E esse homem, ele foi usado por Deus de forma sobrenatural. Esse homem misterioso foi usado de forma sobrenatural. Por exemplo, ele fez descer fogo dos céus e humilhou os profetas de Baal. Está escrito lá em 1 Reis, capítulo 18. Ele reteve a chuva, mas também orou e desceu fogo do céu. Agora, preste atenção, amado. Logo após todo esse feito, todo esse mistério, toda essa experiência sobrenatural que Elias vivenciou, porque tinha um coração conectado com o coração de Deus, era um profeta fiel ao Senhor, tá certo? Logo depois de tudo isso, ele entrou justamente em algo que nós chamamos de síndrome do pós-avivamento. Então, isso é o grande perigo, né? Porque, às vezes, a gente pode estar se achando, talvez é a armadilha espiritual, né? A gente conquista o prestígio, a fama, afinal de contas, eu tenho a força, eu fui usado por Deus, eu preguei e converti tantos, eu evangelizei a pessoa, eu, né? Então, nós precisamos ter cuidado justamente com a síndrome do pós-avivamento. Sabe por quê? Porque logo depois dele ter vivenciado tudo isso, sabe o que aconteceu? Ele recebeu um recado de um mensageiro, de uma mulher, e ele começou a ter experiências negativas na vida dele. Por exemplo, como resultado dessa vitória sobrenatural, Elias mandou, primeiro, matar os 450 profetas de Baal, certo? Elias certamente estava num ponto muito alto do seu ministério. Afinal de contas, ele se tornou um herói. Afinal de contas, a pessoa, um homem que tem capacidade de, com uma oração, cair fogo do céu e consumir 450 homens, né? Então, depois dessa experiência, imediatamente ao Monte Carmelo, preste atenção, amados, ele vai ao Monte Horebe. Tem diferença aqui. No Monte Carmelo, há um avivamento, há experiência, há poder de Deus. O servo de Deus, o ungido de Deus, ele passa por uma experiência e ele se sente o bam, né? Mas não devemos esquecer que cada um de nós, por isso ele foi considerado como um homem parecido com as mesmas paixões que nós. Porque apesar de todo esse poder que ele vivenciou, ele na vida dele tinha momento para Monte Horebe. E a vida do homem é assim. Podemos estar no Monte Carmelo, celebrando vitórias e mais vitórias, e nós podemos, no momento da vitória, estou até agora no carnaval, eu fiz uma ministração que eu quero pregar quando Deus deu oportunidade, sobre essa experiência que nós temos do Hosana e a cruz. Porque muitos vivem um cristianismo só de Hosana. Oh, aleluia, Hosana. É só festa. Mas, amados, nós cantamos aqui, pela cruz, né? Ele nos atraiu. O nosso destino é a cruz. Porque só tem vitória quem passa pela cruz. Agora preste atenção, amado. Depois que ele estava no Monte Carmelo, o super conhecido, né, o popular, o pop profeta Elias, e agora esse homem, ele recebeu um e-mail do Orkut, veio pelo Orkut, sei lá, né, uma mensagem
de uma mulher, a mulher do rei Acabe, Jezabel, certo? Simplesmente dizendo assim, é o herói? É o famoso? Já sei o que é que eu vou fazer. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Para você entender. Acho que vai sair aí, né? Pronto, tem aqui. Ó. Ora, depois de tudo aquilo que ele enfrentou, o rei Acabe, os 450 adoradores de Baal, os profetas de Baal, depois da chuva retida, a chuva liberada, o fogo do céu, o rei Acabe chega, olha aí, chegou para a mulher e dizendo, não sei o que eu faço, tem um profeta aí, o homem do poder, é cheio do poder, eu estou com medo. Aí diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas, a espada. Certo? Aliás, não foi fogo não, foi espada, né? Preste atenção, no versículo 2. Por isso, Jezabel mandou, certo, um mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, né? Com os profetas que ele tinha matado. Né? Quer dizer, o homem fez tudo isso, agora uma ameaça de uma mulher, não estou desprezando a mulher, né? Mas Deus usa a mulher desde o começo, está lembrado? É uma bênção, né? É uma bênção, né? O homem terminou nas bases, amarelou. Dá para entender? Sabe por quê, amados? Porque Elias estava, primeiro Monte Carmelo. Só que ele foi para onde? Para o Monte Horebe. Amados, tem diferença nas nossas vidas. Nós somos chamados por Deus para estar numa batalha. É o Monte Horebe. É enfrentando os adoradores de Baal. É enfrentando os nossos inimigos. Porque o Monte Horebe é o esconderijo. É fuga. Tá certo? É a barriga do peixe grande que Jonas se recluiu, né? Então, amados, muitas vezes nós vemos o cristianismo vivendo ou no Monte Horebe, ou vivendo no Monte Carmelo. Amém se for no Monte Carmelo. Mas Elias, depois que ele recebeu essa mensagem, sabe o que aconteceu, amado? Apesar de todo esse avivamento na vida dele, ele passou a ter um estado de depressão. Olha, vamos lembrar só algumas características de Elias para você entender. Primeiro, ele era um homem de Deus forte. Ele andava no poder de Deus Todo-Poderoso. Elias, ele pôs fim à maldição religiosa em Israel, né? Enfrentando os adoradores de Baal. Contudo, após derrotar o paganismo, Elias entrou na profunda depressão. Vamos entender um pouco a depressão de Elias agora? Olha, a depressão ou desilusão, ou você pode falar qualquer uma das duas, que é a mesma coisa, tem o poder de afetar tantos instrumentos fortes, como de Deus, né, quanto instrumentos fracos. Então, aí é onde a teoria da prosperidade começa a cair. Por quê? Porque alguns profetas dessa teologia, dos tempos de hoje, diz que ficar doente é pecado, mas quando a pessoa começa a sentir uma dor de barriga, aí vai lá para o lactopurgo, né? Certo? Vai lá para o... Enquanto prega que não pode tomar remédio, porque a gente não fica doente, se está doente, está em pecado, é mais ou menos assim, certo? Essas pessoas, quando ficam doentes, elas se recusam. Sabe por quê? Porque esquece que são homens limitados a tempo, a espaço e a circunstância. E Elias era um homem limitado a tempo, a espaço e circunstância igual a nós, e sujeito às mesmas paixões. Ele era herói, sim, porém foi um herói que, no momento, né, ele conseguiu matar 450 profetas de Baal, mas ele não estava conseguindo matar o eu dele. Aí, por isso, ele ficou deprimido. Tem pastores, amados, que não escondem. Eu fui pregar eu sei que eu estou na internet, fui pregar no encontro de pastores, eu fui o pastor titular,
da Ordem dos Pastores, eu vou até citar, do Maranhão, e um irmão lá chegou para mim dizendo que tinha 70 anos de ministério, né? 70 anos de idade, 40 anos de ministério, e veio me dar um conselho, né? Porque eu comecei a minha ministração falando dos problemas emocionais que eu tinha, como antes e durante e depois, né? Por quê? Porque muitas vezes o que o diabo quer é que você sinta, o que eu vivo no avivamento. Mas nós somos seres humanos. E aquele homem falou para mim, dizendo assim, que eu não deveria expor as minhas fraquezas, né? Agora, preste atenção, amados. Eu estou aqui, na frente de vocês hoje, mas Deus sabe como eu estou. Vocês não sabem. Vocês me conhecem, o pastor que prega, as pessoas. Eu tenho uma facilidade, uma forma de comunicar diferente. Eu sei que as pessoas, alguns gostam, e até, quando eu prego, até dão umas risadas, né? Mas hoje, eu estou arrebentado aqui no meu coração. Eu estou falando de depressão onde eu estou deprimido hoje. Depressão é melancolia, é tristeza, né? E eu estou muito triste hoje. Aos 15 dias atrás, eu recebi uma excelente notícia e celebrei, porque eu queria 4 filhos na minha casa, né? Eu queria, sempre assim, gostei de criança. Meus primeiros ministérios aqui na IBC foi com criança. Gosto de adolescente, né? Eu recebi uma notícia que o meu filho mais velho ia ser pai. Obviamente, eu ia ser vovô, né? Gente, você não sabe, a sensação de alegria, eu sei que alguns avós estão aqui, que podem testificar, foi a mesma sensação que eu tive quando eu fiquei sabendo que meu filho, ia nascer, né? Que é o primogênito, né? Gente, eu vibrei, sabe, eu fiquei um menino, já sou, né? Fiquei um meninão dentro de casa, liguei para todo mundo, joguei no Orkut e tal. Me deram uma camisa assim, ó, você é vovô, pense, né? Eu bati até foto, ia botar no Orkut, ia mandar para o meu filho lá e tal. Onde eu chegava eu dizia. Eu fiquei meio triste porque eu esqueci de dizer naquela quarta-feira que eu preguei lá embaixo. Sabe aquela coisa, alegria, né? Todo mundo quer compartilhar. Só, amado, que eu sou ser humano, eu também tenho tristeza. Agora, hoje eu recebi a notícia que a minha nora perdeu a criança. Inclusive, ela está agora, 7h30, quando eu vim para cá, ela está na sala de cirurgia, coletagem. Eu estou triste, muito triste. Quer dizer, desde manhã que eu sei que ela estava com as complicações, desde manhã que ela estava no hospital, né? Vários exames e tal, o hospital cheio, muita gente quebrada lá do negócio do carnaval. Amados, eu estou aqui muito triste. Na verdade, eu estou arrebentado. Eu posso dizer que, nesse momento, eu estou com depressão. Então, qualquer ser humano é capaz de estar e passar por um momento de depressão. Como Elias, esse grande homem, tá certo? Passou. Uma outra coisa é viver em depressão. Eu não posso. Aí é onde o crente, ele precisa, a não ser que seja uma depressão endógena, hereditária, certo? Mas a depressão que é situacional ou reativa, a minha depressão, nesse momento, eu posso diagnosticar, é reativa, eu estou reagindo à informação que eu recebi, me deu tristeza, e estou triste. Inclusive, assim, eu queria tudo menos estar pregando hoje, porque eu, sabe? Mas algumas coisas vêm na minha mente logo quando as besteiras também vêm de ser humano, né? A palavra de Deus não diz que tudo tem seu tempo determinado. Nós não cantamos e falamos e pregamos que Deus é o autor e consumador da vida. É nesses momentos, amado, que a gente precisa estar, mesmo arrebentado, não ir para o Monte Horebe, mas estar no Monte Carmelo. Porque estar no Monte Carmelo, no momento de vitória, de conquista, é bom. Mas é nosso lugar. E o diabo sabe a dificuldade que eu tive para chegar aqui. Talvez eu nunca na minha vida, ao longo desses... Já estou com 15 anos, vou fazer 15 anos de pastor, mais uns 17 anos que eu prego. Eu nunca subi no púlpito para pregar com tanta tristeza no coração. Mas a minha alegria está no Senhor. O Deus que eu creio é aquele que transforma tristeza em alegria. Ele promete assim, transformarei
a sua tristeza e regozijo. O conflito está no meu coração, é real. Porém, Deus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dou o mundo. São nessas verdades, amado, e pelo poder que eu estou aqui. Por isso eu comecei a pregação orando, e disse, Senhor, provê, me capacita, né? E depressão, amados, é algo que qualquer um pode estar passando. E, por sinal, depressão é um termo que é usado há mais de 2000 anos. Não como depressão, mas como melancolia, como tristeza, né? Nada mais, nada menos que é um problema médico caracterizado por diversos sintomas. Dentre eles, eu posso destacar 2. Primeiro, humor persistentemente baixo. Tristeza, né? Com sensação de tristeza, angústia ou vazio. Segundo, redução da capacidade de sentir satisfação ou vivenciar prazer, né? Quando o prazer do homem está nos prazeres desse mundo. Mas o nosso prazer precisa ser o quê? O nosso prazer precisa estar no Senhor. Alguns sintomas da depressão, tristeza. O que eu estou sentindo agora, né? Ore por mim, pela minha esposa, pelo meu filho lá, que eu tive, antes de vir para cá, consolar ele no telefone. Perda de energia, são sintomas de uma depressão, né? Fadiga, pessimismo e desesperança. A pessoa não consegue ter esperança. Não, mas vai, acabou, né? E olha, amados, que ao longo desses anos, é o que eu mais trabalho, são com pessoas nesse estágio, nessa situação, né? Então, teoricamente, eu sei muito sobre isso. Perda de interesse no trabalho. Ah, poxa, não queria vir pregar hoje, Deus sabe. Eu queria estar em casa, no Monte Horebe. Eu queria estar debaixo do símbolo, como Elias fez, né? Perda de interesse por atividades usuais. Ah, jogar bola? Não, não vou não. Assistir um filme? Não. Vamos para o Iguatemi? Não. Comer um lanche acolá? Não. É perda de interesse. São sintomas de depressão, né? Agora, mas vou falar isso aqui, mas por favor, os preguiçosos não levem isso para dizer, ah, está aqui, né? Estou deprimido, né? Dificuldade de concentração, é o aluno, né? É preguiçoso, não gosta de estudar, diz, ah, eu estou tá aí. Né? Olha, é também um sintoma de depressão, né? Outro também, para os preguiçosos que não gostam de estudar, incapacidade de aprender atividades agradáveis, né? Então, o que é que acontece? Agradáveis, né? O que é que acontece? Muitas vezes, nós não podemos se esconder. Aqui é são sintomas, não se esgotam, de pessoas que estão deprimidas, né? Então, é natural. Aí, quando a gente olha para Elias, diz, rapaz, como é que pode, né? Ele ficou deprimido, ficou com medo. Sabe por quê? Porque o medo tem capacidade de neutralizar. São coisas que neutralizam. O medo é um, né? A ira, a fúria também é outro, neutraliza, não consegue enxergar. E também, tá certo? Uma das coisas que a gente sabe que neutraliza é a ansiedade. Com essas 3 coisas, tem poder de tirar o sono de um ser humano, de uma pessoa. Tá certo? Então, o que é que acontece? A palavra de Deus, amados, ela já falava sobre tudo isso. Vamos ver alguns textos aqui, bem rápido. Salmo 51, versículo 1, diz assim, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido, né? Quer dizer, aqui é o salmista, né? Dá ouvido, estou gemendo, né? É verdade, você está triste, vai gemer diante do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai gemer diante de um homem, a gente fica mais lascado ainda. Tem pessoas que não sabem consolar, não. Chuta na canela do homem. Rapaz, quando você... Eu que sou o pastor que mais tem a oportunidade de estar em velório, né? Eu sou quase o coveiro aqui da igreja. Rapaz, se tu não sabe, fica calado, dá um abraço. Mas não vai falar besteira, não.
Sabe por quê? Porque a pessoa sabe tudo. Mas ela está naquela situação. Elias não sabia que ele tinha força? Gente, ele acabou de passar por experiência. Mas o homem natural, o homem limitado, passou por isso. Tá certo? Então, por isso que deve gemer mesmo. A outra coisa lá, Salmo 52, né? Ou 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2 e 3. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz e que clama, né? Pois a ti é que te imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico o quê? Esperando, né? Hoje de manhã, amados, eu fui dormir 5 horas da manhã. Cheguei em casa às 5 horas da manhã. Estava na Marquês de Sabucaí, não. Eu estava no Pedras, participando lá de uma atividade noturna, e, por sinal, foi uma bênção. Houve conversões e muitas reconciliações. 5 horas da manhã, a gente fazendo um apelo lá para aqueles que foram ministrados sobre, né, o acampamento Resgate, né? A noite toda lá, né? Cheguei cansado, eu dormi até umas 7 horas. Aí recebemos a notícia que meu filho está nessa situação, levando a esposa para o médico e tal, tal. Sabe o que foi que eu fiz? De manhã, joelho no chão, Senhor, está aqui, tal, 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 tal. E fiquei esperando o dia todo. Só agora, às 7h30, 12 horas depois, que Deus deu a resposta. Foi aqui que a gente estava querendo? Não. Mas a gente não ora assim, amado. Seja feita a vossa vontade. Foi o que eu olhei de manhã, Senhor, seja feita a vontade. Para o meu filho, talvez seja muito mais difícil entender que é pai, né? Talvez é em dobro a tristeza, né? E ela é mãe. É nesses momentos que a gente tem que entender, quando a gente olha assim, seja feita a sua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus, a gente pensa que não é a melhor para nós. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu vou saber mais tarde. Mas, por enquanto, tem que ficar calado e esperar no Senhor, né? Salmo 6, versículo 3 diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? O salmista aqui, até quando, Senhor? Eu vou ter que esperar. Estou com medo, Senhor, até quando? A mulher, estou falando agora de Elias, né? A mulher me ameaçou, está vindo aí. Ela disse que até amanhã de manhã. Rapaz, veja como essa mulher, parece que ela é da Paraíba, né, Jezabel? Ela disse assim: eu dou a minha palavra, não me chamo mais de mulher, certo? Se amanhã de manhã esse Eliazinho tiver do mesmo jeito que ele fez com meus 450 homens. Dá para entender? No linguajar mais, foi uma ameaça, mas. E tem coisa que muitas vezes a gente se sente ameaçado, né? Aí a gente desequilibra, né? O coração fica triste, fica ansioso. Isso foi o que aconteceu com o nosso herói Elias, né? O Salmos 6, versículo 7, diz assim: meus olhos de mágoa, olha aqui, ó, são as características de depressão, né? Se acha amortecido, envelhece por causa de todos os meus, o quê? Adversários, né? Salmos 42, versículo 5, para a gente otimizar, diz assim. Isso aqui talvez é um dos mais conhecidos das pessoas, que é o melô dos melancólicos, né? Porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, né? O homem estava abatido, sabe por quê? Porque a minha alma foi afetada hoje. A alma de Elias foi afetada pela notícia, pela ameaça. Talvez você esteja aqui nessa noite e a sua alma está afetada, você nem queria vir, né? A culpa, o pecado, tudo isso é capaz de
sabe? Ele traz tristeza. Pelo menos é para trazer se está em pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que habita em nós se entristece quando nós estamos praticando o quê? Pecado. Se está alegre, meu amigo, está alguma coisa errada. Certo? Queridos, em outros pontos da Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que talvez Jó, Moisés, Jonas, Pedro e até mesmo parte da nação de Israel, tá certo? Sofreram depressão. Aí tem alguns textos aí, Jó capítulo 3, Números capítulo 11, versículo 10 a 15, Jonas 14. Tudo isso nos mostra, dá para a gente entender, que esse povo, essas pessoas, passaram por essa experiência. Contudo, cada um desses aí, que se afundou na depressão, certo? Se livrou dela, experimentou uma alegria nova e duradoura. Sabe por quê, amados? Eu estou triste hoje, mas eu acredito, pelo Senhor, amanhã é um novo dia. Eu não posso, da mesma forma como a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, nós não podemos aceitar de Deus a tristeza. Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. A paz de Deus deve ser suficiente para a minha vida e para a sua vida também. Né? Continuando. Quais são as causas de uma depressão? Várias, né? Fisiológica, certo? Aliás, fisicogenéticas, né? Então, alguns casos hereditário, né? Mas alguns casos também endógena ou psicogênita. Psicogênita pode ser reativo ou situacional. Mas existem algumas coisas que podem nos causar depressão. Por exemplo, uso de droga, uso de álcool, tá certo? Cocaína, crack, tá certo? Contagem baixa de açúcar no sangue. Eu sei o que é isso porque eu sou portador de diabetes, né? Desordens glandulares também. Muitas vezes depressão é de origem física, problema de glândulas. E também a possibilidade de depressão ser também, como eu falei, hereditária, né? Amados, não há depressão que o Senhor não possa curar. Outras causas da depressão, muitas vezes as causas também têm como causa ambientais, ou seja, o habitat que nós vivemos. Quem foi para o retiro espiritual, por sinal, está aberta a inscrição para o retiro, 12, 13 e 14 de março agora. Para as mulheres faltam poucas vagas, para homem ainda tem. Então, homens e mulheres, nós estamos com o stand de inscrição e vamos continuar domingo lá. Se você é líder pequeno grupo, identifique no seu grupo pequeno alguém que ainda não foi, você sabe a importância do retiro espiritual na vida de alguém, incentive e tire todas as barreiras possíveis que está impedindo que essa pessoa chegue lá. Tá? Então, ambientais, sabe por quê? Porque vocês sabem que eu fui uma pessoa que vivi deprimido. Eu fui uma pessoa que eu não estava deprimido, eu vivi deprimido durante muitos anos, tomando remédio, sendo acompanhado por psicólogo, né? Então, a minha depressão tinha como origem, não hereditária, mas ambiental. Né? Alguma experiência na infância de uma pessoa pode levar à depressão na vida adulta. Pessoas magoadas, pessoas que têm dificuldade de perdoar uma coisa do passado, pode viver ainda hoje com depressão. Outra coisa também, que são causas, pensamentos negativos. Tem pessoas que só pensam no negativo, né? E o pensamento negativo pode levar à depressão, e quando a pessoa deprimida continua a pensar de forma negativa, a depressão pode se tornar mais intensa, né? Então, tem pessoas que é um pessimismo mor. Tudo é no negativo, nada dá certo, nada não dá certo, nada presta. Então, isso aqui são causas da depressão. Outra coisa, tensão. A tensão nervosa pode levar também a pessoa a estar deprimida. Nós vimos, semana passada, sobre a ilha de Moisés, né? Tá certo?
Então, a tensão de perder o emprego, a tensão de perder o esposo ou a esposa, a tensão de perdendo o emprego, ou um filho para a droga, como a gente escuta muito isso, né? Perdi meu filho para a droga e acabou alguém matando, né? Perder numa competição, né? Infelizmente, o que acontece, muitos desses torcedores malucos que acabam matando alguém porque o time perdeu. Inclusive, a gente vê uma escola de samba que ganha e tal, que ficou um de quarto e um em quinto, nem foi o primeiro, acabou brigando, porque a outra ficou em quinto, ele ficou na quarta, e tome pau, tome não sei o quê. Quer dizer, é um tipo de depressão, entendeu? E acaba a tensão levando a pessoa a viver assim. A ira, né? Como nós falamos semana passada, que é um sentimento voltado para si mesmo. A culpa, tá certo? A culpa também é um sintoma, é uma causa que pode levar a pessoa a viver em depressão, quando a pessoa não se perdoa pelo fato, pelo erro, pelo o acontecido, né? Existem pessoas que vivem assim, não, Deus me perdoou, mas eu não me perdoo, né? Quer dizer, nada mais, nada menos, a pessoa está querendo ser Deus. Se Deus perdoa, nós podemos nos perdoar também, né? Então, aí vive uma autocondenação, aí vive uma vida de frustração e uma vida sem experiência. Agora, quais são os efeitos de uma depressão? Amados, são diversos, certo? A primeira delas que eu quero identificar é infelicidade e ineficiência. Tá certo? Os indivíduos deprimidos quase sempre sentem-se desanimados, autocríticos e miseráveis. É o dor, ó céus, né? Vê tudo cinza, né? Falta-lhes entusiasmo, mostra-se indeciso e algumas vezes tem pouca energia para fazer as coisas mais simples. Filhas, precisa ajudar a mãe em casa, não vá se esconder por isso não, né? Outra coisa, também, tá certo? Efeito de uma depressão são reações mascaradas. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso aqui, tá certo? Agressividade e explosões de mau gênio, certo? Comportamento impossível, ou seja, envolvido com jogatina, bebedeira, violência, impulso para destruição, o sexo compulsivo, tendência para acidentes, trabalho compulsivo, né? E problemas sexuais. Geralmente, esses sintomas são sintomas mascarados, que podem ocorrer em crianças, adolescentes, inclusive até adultos. Eu conheço crianças pequenas, de 10, 12 anos, com problema na área sexual. Masturbador profissional. Certo? Por quê? Porque é um problema de depressão. Tá bom? Outra coisa, retração, né? Desejo de afastar-se das pessoas. Foi o que Elias fez, né? A primeira coisa que foi que ele fez? Isolamento. Não quer saber de igreja, não quer saber de grupo pequeno, não quer saber do irmão, do brother, não quer saber de nada. Então, é retração. Eu quero me isolar, não quero papo com ninguém. Aí, para onde é que vai? Para aquele que não causa em mim nem em você uma interação. Televisão, internet, novelas, mesa de bares e uso de drogas. Tá certo? Por quê? Porque é uma fuga. É uma fuga, tá bom? A outra coisa também que é feito da depressão, inclusive, esse daqui é o mais complicado, é tendência ao suicídio. É o mais simples e complicado meio de escape. Está triste, está desiludido, vou dar cabo da minha vida, né? Vocês estão lembrados que 2 pessoas tiveram depressão repentinas. Pedro ficou triste, com sentimento de culpa, certo? E tivemos também Judas, né? Que teve os mesmos sintomas de depressão. Agora, amados, é o que nós vamos fazer com a nossa depressão. Um foi, buscou suicídio, o outro foi, ele fez o que nós ouvimos, com certeza,
algumas vezes tocar durante o carnaval. Levanta, sacode a poeira e dá volta o quê? Por cima, né? Foram as palavras que eu acabei de falar para o meu filho. Quer dizer, sabe, foi a primeira coisa que veio. Porque a Bíblia ele conhece. Eu já tinha falado várias vezes sobre Deus, Deus sobre provisão, Deus está no controle, né? Eu digo, rapaz, agora é o momento. Eu estou triste igual a você. Você está mais do que eu. Mas, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar hoje. E não estou em condições, não. Filho, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É a melhor forma de neutralizar o sentimento de depressão. Não é o suicídio. Suicídio é o caminho mais curto. E não resolve, né? Agora, como é que nós devemos evitar a depressão? Tem que correr agora. Primeiro, confiar em Deus, né? Filipenses capítulo 11, versículo 13 e 19, fala sobre essa questão, né? Da mesma forma que no dia de Paulo, a convicção de Deus para Paulo, né? Ele falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação, né? Confiar em Deus. Superar o desânimo, né? Aquilo que eu acabei de falar. Rapaz, mas eu vou enfrentar. É o meu leão, né? O meu leão foi estar aqui hoje à noite pregando para vocês, né? Rapaz, eu vou. Sabe por quê? Porque eu tenho prioridade na minha vida. Eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. Monte Horebe, tchau. Vou para o Monte Carmelo. Aprender a tratar com a ira e com a culpa, né? Porque muitas vezes a gente se esconde por trás disso, né? A fornecer apoio, né? Olha, não só você precisa fornecer apoio para alguém deprimido, no mínimo orar, então ore pelo meu coração, como também chega lá, olha, estou aqui, você que precisa de mim, né? Também, você está com o coração triste, seja humilde, aceite o apoio, aceite o consolo. Preste atenção no que aconteceu com Elias, ele estava lá, e o primeiro sintoma da depressão de Elias foi o quê? Não querer comer, certo? Mas Deus, que supre todas as coisas, ele deu da provisão, ele mandou um couvo, né? Servir de garçom para ele, né? Servir a alimentação, né? Eu vou correr aqui, né? Supera o desânimo. Aprenda a tratar com a ira e com a culpa, né? Forneça apoio. Estenda a mão para ajudar, como também para pedir. Me ajude. Você que está com tristeza, né? O estímulo, amados, da comunidade é muito importante nos momentos de tristeza, né? Eu quero dizer para vocês que isso aqui é algo que a gente precisa exercitar como igreja. O irmão está passando com tristeza, vamos lá, vamos abraçar o irmão, né? Tá bom? Encoraja a aptidão física, né? Um corpo sadio é menos suscetível a doenças mentais e físicas, né? Vamos agora olhar para a fuga de Elias, estou terminando, certo? Primeiro, ele entrou no deserto, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo o quê? Quando de vocês já pediu Maranata ao Senhor? Senhor, me arquiva. Só que o Senhor não vai arquivar você, vai arquivar todo mundo, né? Então é muito comum o cara que está num momento de depressão, diz que, Pai, Senhor, acaba com tudo, né? Olha o que está escrito lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, né? Geralmente o deprimido ele dorme, né? De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Olha aí, a imagem que a gente tem mais uma imagem aí. Ó, Elias alimentado por um anjo, né? Amado, sabe por quê? Ele era um homem comum. Deus não deixou de suprir a necessidade desse homem comum, né? 1 Reis capítulo 19, versículo 6, diz assim: Elias olhou ao redor e ali,
junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu